Gente, hein? Ronaldo Caiado acaba de decretar que Flávio Bolsonaro perdeu a presunção de inocência. Eu confesso a vocês que eu nunca ouvi nem li uma frase tão escabrosa. Este é o Caiado, o avô do Fernando Henrique, que era lá de Goiás, há mais de 100 anos escreveu: aqui os Caiados continuam, como sempre, mandam há 400 anos. O coronel Caiado decretou, ele é pré-candidato à presidência da República, só tem 3 votos. Dele, um outro que ele quer votar também, ele quer votar 3 vezes, não tem voto de ninguém, Ronaldo Caiado. O coronel Caiado disse ipsis literis: Flávio perdeu a presunção de inocência. A presunção de inocência ou de não culpabilidade está lá no artigo 57, está no inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Entendi. É porque o cara é muito próximo a Gilmar Mendes. Gilmar Mendes gosta de mudar a Constituição por conta própria, e o Vorcaro está aqui solapando o direito fundamental de presunção de inocência do Flávio Bolsonaro. Nunca vi fala mais indecente, mais oportunista, e que de fato mostra como esse Ronaldo Caiado é um falsário. Eu acho que nem os amigos de Goiás vão votar nesse sujeito para presidente do Brasil, não é? Veja, ele já tinha sido falso com o pai do Flávio. Por que não seria falso agora com o Flávio? Ronaldo Caiado, corre lá. Pede um emprego a Tarcísio de Freitas. Tarcísio vai ser reeleito. Pede lá para ser secretário de Águas Sujas. Chove muito em São Paulo. Caiado diz que Flávio perdeu a presunção de inocência, está aqui no Poder 360, pré-candidato do PSD, que é o Partido Bochecha Rosa, afirma que o caso Vorcaro atingiu a credibilidade do senador e contaminou o centro-direita, a centro-direita. Eu sempre fico muito chocado do sujeito desse chegar, já tem mais de 70 anos, envelheceu sem o mínimo de decência e sabedoria. É o poder pelo poder. O ex-governador de Goiás renunciou agora há pouco, no segundo mandato, para se desincompatibilizar a tempo e candidatar-se a presidente. Disse nesta sexta-feira que o senador Flávio Bolsonaro passa por um momento extremamente delicado depois da divulgação de conversas com Daniel Vorcaro, fundador do Banco Máximo. Ô, Ronaldo, cara, terça-feira ele vai se encontrar, o Flávio, com Trump, dentro da Casa Branca. Vamos ver o que é que... Tu vai mudar já, não vai? Em entrevista à TMC 360, Caiado afirmou que o episódio atingiu a credibilidade de Flávio e abriu uma discussão sobre a viabilidade do senador como nome da direita para enfrentar Lula. Disse, olha uma das frases mais idiotas e trogloditas que eu já ouvi. Hoje, candidato à presidência da República não pode ter a presunção de inocência, disse Caiado. Segundo ele, o eleitor espera que o próximo presidente tenha autoridade moral. Quer dizer, não pode ter a presunção de inocência. Um ignorante desse fosse eleito, outro ignorante eleito presidente da República. O sujeito não sabe nem o que sai pela boca. Aliás, o Francisco, vocês estão com saudade do Francisco? O Francisco, mortadela cabeluda, de viveiro, aqui do canal, um dia escreveu uma das frases antológicas aí, um comentário que está nos anais do canal. Cesse a maldita bocarra. Cesse a maldita bocarra, Caiado. Seria este o melhor candidato a representar o centro-direita no Brasil, ou seria o candidato encomendado para realmente fazer aquilo que o PT deseja no segundo turno? Disse Caiado, perguntou Caiado. Este é o Caiado, Ronaldo Sepúlcro Caiado. Bom, vocês já sabem, o Vorcaro trocou de advogado nessa sexta-feira, já assumiu aí um novo advogado comandando a defesa. Dizem que agora vão delatar para valer. Porque a estratégia, segundo ele próprio, segundo o próprio pai do Vorcaro, a estratégia do advogado que acabou de sair era tentar enrolar a PF.
não falar nomes, nomezinho só que acolá, não falar fatos, né? Delação seletiva. E aí apostaria tudo em devolver uns 60 bilhões. Poxa, para quem fazia uma festa de noivado de 200 milhões, é um cafezinho, está se preocupando em devolver 60 bilhões? A pergunta que surge na nação desde há pelo menos uma semana é: de quem é o Banco Master? Vorkar é o verdadeiro dono do Master? É um acionista importante do Banco Master e das empresas correlatas ao Master? Ou é só um feiozão que deram uns perfumes para ele, uns ternozinho, e colocaram ele para ser um office boy de luxo? Quem são os verdadeiros donos do Banco Master? Siga o dinheiro e vão encontrar. Advogado deixa a defesa de Daniel Vorkar, o dono do Banco Master, após a PF rejeitar a delação. Isso está no portal Metrópolis. Mendonça volta para manter a prisão de Henrique Vorcaro. Gilmar Mendes pediu vista. Constantino, que só tem falado gosmas, diz que Flávio tenta banalizar a relação com Vorcaro. Cala a boca, Constantino. Aliás, cala a boca também, Pavinato. Ontem eu vi tá nesse mesmo Metrópolis aí, eu vi um comentário desse Pavinato. Depois eu vou trazer aqui para reagir junto com vocês. Não fala coisa com coisa. Não fala coisa com coisa. Faz toda uma defesa idiota de coisas idiotas. Olha, tal, porque não sei o quê. Porque ele devia ter falado antes que tinha tido alguma aproximação com o Vorkar, o Flávio, né? Sei o quê. Se Flávio tivesse falado da aproximação com o Vorkar no início da pré-campanha, aí sim, ele sequer existiria enquanto pré-candidato. Simples assim. Bom, aí depois de falar muita bobagem, o Pavinato vai e fala assim: mas no segundo turno, é claro que entre um Lula, alguém do PT e Flávio, eu voto em Flávio. Então pronto, cala a boca. Joãozinho 30, carnavalesco já falecido do Rio de Janeiro, tinha uma frase: quem gosta de miséria é intelectual. Essa frase serve para o doutor Pavinato, intelectualesco. Mas cuidado, senão ele começa a vomitar os títulos que ele tem aí para você. Pós-doutorado, e não sabe pensar. Não tem a sensibilidade para sentir o contexto e o que o Brasil pensa nesse momento. E nessa sexta-feira também a nação toda ficou estarrecida e muito sentida, porque veio à tona a notícia de que preso o pai do Vorcaro chorou muito e culpa a estratégia da defesa do filho. Eu estou com muita pena. É nosso irmão em Cristo, nosso e da Michele. Ele teria passado os últimos dias alternando crises de choro. Como é que se diz por aí no funk? Chora não, bebê. Episódios de desespero e sinais de arrependimento pela estratégia do filho. Olha, sempre é possível, além de chorar, bater a cabeça também na parede, porque o filho fez isso. Esmurrava, papapá. Quantos aposentados ficaram sem comprar remédio e comida? Quanta gente foi explorada em créditos consignados por aí Brasil afora? Porque as empresas de Vorkar estão nisso tudo. A prisão do empresário, acho bonito isso, né? Empresário, rapaz, é quem começa com um carrinho de pipoca e sozinho lutando contra a burocracia esquizofrênica desse país. Sozinho, contra tudo e contra todos, ele vai galgando crescimento com seu próprio suor. E a despeito de o governo tentar solapar sempre e dificultar sempre. Isso é empresário. Aí o Joyce Batista, esse daí e tantos outros. Isso aí não é empresário. A prisão do empresário Henrique Moura Vorcaro, agora é Vorbarato, pai do banqueiro Vorbarato, provocou forte desgaste emocional nos bastidores da Operação Compliance Zero.
custodiado no presídio Nelson Hungria. Quem sabe quem é Nelson Hungria? Quem foi Nelson Hungria? Um dos maiores penalistas do mundo e do Brasil. Um grande e exímio juiz da Suprema Corte Brasileira num passado aí. Aliás, Nelson Hungria, o pessoal fala muito do período militar. Nelson Hungria era um sujeito que não pense que você colocaria ele para ser ministro do STF, você conseguiria mandar no Nelson Hungria. Ele era, sobretudo, um penalista, um cientista e um prático, foi juiz boa parte da vida. E Nelson Hungria foi indicado e foi levado ao Supremo Tribunal Federal pelos presidentes militares. Em algum momento, houve um desentendimento, né? E ele foi aposentado. Nelson Hungria em Contagem, o pai de Vorkaro está em Contagem, lá no presídio Nelson Hungria. Aliás, eu me lembro do assistente de acusação, ou do promotor, já não sei, do caso Bruno, né? Que no julgamento a defesa falava, não, ele vai sair, ele vai jogar futebol, ele vai jogar... E aí o assistente de acusação disse assim, após o júri, não, ele vai jogar mesmo, ele vai jogar lá na Hungria, na penitenciária Nelson Hungria, onde ficou realmente um tempo. O pai do Vorkaro teria passado os últimos dias alternando crises de choro, episódios de desespero e sinais de arrependimento pela estratégia. Ele não se arrepende da estratégia adotada antes da prisão pelos advogados. Estou muito preocupado com esse sujeito. Segundo, acho engraçado, né? Porque está tendo uma forçação de barra nesses relatos. Segundo relatos obtidos pela coluna, o empresário demonstra forte abalo psicológico. Eu também. Eu não sei vocês, mas eu ando tão abalado psicologicamente por viver nessa pocilga, né? Então ele que se dane. Segundo relatos obtidos pela coluna, o empresário demonstra forte abalo psicológico desde que entrou no sistema prisional. Está num lugar europeu, está na Hungria, está no Nelson Hungria, está chorando por quê? Pessoas que acompanham a situação afirmam que ele apresenta momentos de profunda depressão dentro da unidade. Imagine, Henrique Vorkaro, como é que estão passando os familiares dos inocentes do dia 8 que estão presos. E eles próprios que estão presos. E você e seu filho ajudam e ajudaram a sustentar e a criar este regime que oprime as pessoas. Então, me permita pegar um lenço aqui para você, uma banana fumegante para você e seu filho. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição agora, comente, compartilhe. Se aparecer o botão hype, senta o dedo aí para esse like e esse vídeo chegar a mais pessoas. Vá até a aba Seja Membro, e em homenagem aqui ao Henrique Vorkaro, torne-se membro aqui do canal.